Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última quarta-feira, dia 13, o plenário do Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento o recurso relacionado à revisão da vida toda de aposentadorias concedidas pelo INSS mensalmente. O julgamento foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresentou um pedido de destaque e que se pronunciou oficialmente acerca das nuances deste processo tão comentado recentemente. Neste vídeo, eu trouxe o pronunciamento completo e oficial do ministro Alexandre de Moraes acerca deste processo relacionado à revisão da vida toda. Então, se você se interessou pelo assunto, eu aconselho que fique comigo até o final. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, eu gostaria de lembrar a vocês que são novos por aqui de se inscreverem em nosso canal, deixarem o like e ativar o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui, beleza? Caso surja alguma dúvida relacionada ao conteúdo no decorrer do vídeo, deixe nos comentários, pois vamos esclarecer as perguntas mais frequentes em nossos próximos vídeos. Agora, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. O processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal trata de um recurso do INSS contra a decisão do STJ que garantiu a um segurado do regime geral de previdência social a possibilidade de revisar o benefício com base nas contribuições realizadas antes do ano de 1994, período em que foi implementado o Plano Real. O ministro relator Alexandre de Moraes se pronunciou oficialmente e se apresentou tópicos importantes durante a reunião presencial no Supremo Tribunal Federal. Veja só o que foi dito por ele. Adiantou aqui um recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que se transformou no tema 1102 de repercussão geral, possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213, 91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social antes da publicação da referida Lei número 9.876, ocorrido em 26 de novembro de 99. Aqui, presidente, o que efetivamente se discute, o objeto principal da controvérsia, está em definirmos se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da nova lei, em 26 de novembro de 99, se esse segurado pode optar para o cálculo do seu salário de benefício pela regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213, quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no artigo 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. Essa é a discussão que já foi ontem trazida pelo eminente ministro Nunes Marques. Há uma regra transitória, mas há também uma regra definitiva que, em alguns casos, acaba sendo mais benéfica do que a própria regra transitória. A regra definitiva, isso é importante salientar, a regra definitiva ela é mais penosa do que a legislação anterior. Para essa transferência entre a norma anterior, que era mais benéfica, e a mais penosa, houve uma regra de transição. Só que, em alguns casos, essa regra de transição acaba sendo pior para o segurado do que a própria regra definitiva. Antes de entrar no mérito, rapidamente, aqui é importante afastar a preliminar, porque o INSS arguiu ofensa à cláusula de reserva de plenário, ou seja, arguiu ofensa à súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça teria afastado o artigo 3º da Lei 9876 com base em fundamento constitucional. Ou seja, teria afastado a regra transitória, declarando-a inconstitucional. Eu afasto essa preliminar, até porque não houve aqui declaração de inconstitucionalidade. E não haveria, então, necessidade de se observar o artigo 97 da Constituição Federal, que prevê a cláusula de reserva de plenário. O que houve foi uma interpretação e que, nos casos mais favoráveis ao segurado, deve-se aplicar a regra definitiva do artigo 29 e não a regra transitória do artigo 3º. Ou seja, não houve propriamente uma declaração de inconstitucionalidade, sim uma interpretação da lei, da legislação, consequentemente não haveria necessidade de declaração pela maioria. Na pauta, recurso extraordinário 1.276.977, INSS contra Vanderlei Martins de Medeiros. Quem vota é o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. No mérito, ou no caso concreto aqui, o segurado é beneficiado de aposentadoria por tempo de contribuição,
ingressou no regime geral da Previdência em 76, ou seja, antes da edição da nova lei, em 26 de novembro de 99, consequentemente, ele estaria sendo abarcado pela regra de transição, no artigo 3º, pelo artigo 3º da Lei 9876. O início de seu benefício de aposentadoria foi em 2003, na vigência já do artigo 29 da alteração legal, e como relatado já ontem, a ação foi ajuizada exatamente com o objetivo de obter a revisão de sua aposentadoria, não com base na regra transitória, mas sim em virtude da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, que considera, e aqui é o importante, que considera para o cálculo do benefício os salários de contribuição referentes a todo o período contributivo, e não só aqueles salários de contribuição recebidos após 1994, como determina a regra transitória. Então, na verdade, essa diferença de tempo, uma vez que ele ingressou em 76, contaria todos os salários de contribuição pela regra definitiva. A regra transitória determina que se conte só a partir de 1994, e isso dá uma diferença grande de valores ao segurado. O INSS defende exatamente a impossibilidade desse reconhecimento de um direito, diríamos, de opção para o segurado entre a regra de transição e a regra definitiva, porque a lei não daria margem para essa interpretação. Com a edição da legislação, da 9876, com a nova redação do artigo 29, ampliou-se a base de cálculo dos benefícios, que antes considerava todos os salários de contribuição dos últimos 36 meses anterior ao afastamento ou à entrada do requerimento do INSS, para abranger os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo do segurado. Essa diferença reflete, obviamente, no valor a ser pago ao segurado. Ou seja, para aqueles filiados do regime geral de previdência social até a data da publicação da nova lei, que, repito, 26 de novembro de 99, para todos esses filiados, criou-se uma regra de transição para exclusão do cálculo do benefício dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Obviamente, presidente, para aqueles que ingressaram no sistema após 99, após a edição da lei, até por impossibilidade fática, a discussão não tem relevância, porque não se pode incluir contribuições anteriores ao marco de 1994, ou seja, porque eles ingressaram já na vigência da lei de 99. Há um ingrediente a mais aqui, a partir da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, que estabeleceu que esse limite fixado em julho de 94, ou seja, o limite fixado pela regra transitória do artigo 3º, aqui sempre a necessidade se definir se aplica a regra transitória sempre do artigo 3º ou é possível a opção pela regra definitiva do artigo 29. E o ingrediente a mais que a própria reforma da Previdência, com a emenda 103, estabeleceu que esse limite fixado pela regra transitória passou a ser regra permanente, até que a lei disciplinasse a matéria, nos termos do artigo 26 caput da emenda 103. Então, o que era transitório passou pela emenda 113, somente em 2019, passou a ser definitivo, até que houvesse uma nova lei disciplinando a matéria. Aqui é o arcabouço jurídico, fático-jurídico da questão. E essa questão já havia sido discutida sobre a transitoriedade, sobre o benefício, sobre evitar o prejuízo maior ao segurado, na própria exposição de motivos do projeto de lei, que foi convertido na Lei 9876 em 97. Na exposição de motivo, a intenção do legislador, e por isso que me parece importantíssimo a própria exposição de motivos, ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94, dentro dessa regra transitória do artigo 3º, que depois, pela emenda 103, se tornou definitiva, mas a intenção do legislador foi preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios, os altos índices de inflação do período anterior. Então, a regra transitória, o que ela pretendia era beneficiar o segurado. O que ela pretendeu foi preservar o valor das aposentadorias. Por isso,
que eu me referi no início, que havia uma regra mais benéfica, veio a regra definitiva do artigo 29, mais dura para os segurados, e uma regra transitória do artigo 3º, que depois, 20 anos depois, em 2019, pela emenda constitucional 103, ficou permanente, mas veio uma regra transitória para tentar preservar aqueles que já contribuíam. A intenção era exatamente favorecer o segurado. Só que se percebeu que, em alguns casos, apesar dessa intenção, apesar da regra transitória ter como finalidade a preservação do valor das aposentadorias, em alguns casos, essa exclusão das contribuições anteriores a julho de 94, em alguns casos isso foi maléfico para o segurado. Viram só, pessoal? Quando este recurso voltar a ser julgado oficialmente, o Supremo Tribunal Federal anunciará com antecedência este procedimento e qualquer novidade acerca desta votação relacionada à revisão da vida toda para os aposentados do INSS traremos em primeira mão aqui para o canal Montanari Negócios. Portanto, fiquem ligados em nossos próximos vídeos para se manterem informados das nuances deste processo. Ficou claro para você? Bom, eu espero que estas informações tenham sido úteis para você. Se ainda estiver com alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Tentaremos responder as perguntas mais comuns em nossos próximos vídeos. Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Desejo a todos um final de semana maravilhoso e abençoado. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau!